No coração do Jalapão, onde o cerrado se estende por horizontes infinitos, existe um recanto escondido que nos surpreendeu muito, o Cânion do Sussuapara. Esse local, ainda pouco conhecido por muitos, é uma verdadeira joia da natureza, esculpida ao longo de milhões de anos pelas forças incessantes da água e do tempo. Geologicamente, o Cânion do Sussuapara é uma maravilha. Formado por rochas sedimentares, principalmente arenito, ele é o resultado de um processo de erosão lenta e contínua. Ao longo de eras, as águas correntes cavaram essas paredes íngremes e estreitas, criando um corredor natural que, em alguns pontos, mal permite a passagem da luz do sol. A umidade constante dentro do cânion favoreceu o crescimento de uma vegetação exuberante e inesperada, que contrasta com a paisagem árida do cerrado ao redor. Musgos e samambaias cobrem as paredes, enquanto pequenas quedas d'água descem tranquilamente, criando um ambiente que mais parece saído de um conto de fadas tropical. Historicamente, o Cânion do Sussuapara era um lugar de refúgio. Os povos nativos que habitavam a região há séculos conheciam bem esse recanto escondido e o utilizavam como abrigo durante os períodos mais secos ou em tempos de conflito. Acredita-se que o cânion serviu como um esconderijo natural, graças à sua localização isolada e ao ambiente fechado que oferece proteção contra os elementos. Hoje, ao caminhar por suas trilhas estreitas e úmidas, é fácil imaginar como esse lugar serviu de santuário para aqueles que aqui viveram, escondidos dos perigos externos e rodeados pela serenidade da natureza. A visita ao Cânion do Sussuapara foi uma experiência que começou com uma trilha relativamente curta, mas cheia de surpresas. À medida que avançamos pelo caminho, o cerrado vai dando lugar a um ambiente quase místico. O ar se torna mais fresco, as árvores se fecham acima, e logo estamos cercados pelas paredes de arenito, que parecem nos envolver em um abraço silencioso. A sensação é de entrar em um mundo à parte, onde o tempo corre em um ritmo diferente. Aqui, o som da água escorrendo pelas pedras e o canto distante dos pássaros são os únicos sinais de que ainda estamos conectados ao resto do mundo. Um dos aspectos mais marcantes do Cânion do Sussuapara é a interação entre a água e a rocha. Ao longo do tempo, a água não só esculpiu o cânion, mas também deu vida a um ecossistema único. As pequenas cascatas que caem das paredes criam um espetáculo visual e sonoro que acalma a mente e o espírito. Em certos pontos é possível sentir a água fina pingando suavemente sobre a pele, um refresco bem-vindo no calor do Jalapão. Esse ambiente úmido e fresco é um contraste direto com o cerrado seco e abrasador do lado de fora, fazendo do Sussuapara um verdadeiro oásis. Mas o cânion também guarda segredos. Em suas paredes é possível observar camadas de sedimentos que contam a história geológica da região. Cada linha, cada cor diferente, é um capítulo de um passado distante, quando o Jalapão ainda estava em formação. Ao percorrer o cânion, estamos literalmente caminhando sobre milhões de anos de história, uma lembrança constante de que a terra sob nossos pés já foi moldada por forças imensuráveis e pelo implacável passar do tempo. O Cânion do Sussuapara, com sua beleza discreta e sua história rica, é um daqueles lugares que deixam uma marca profunda em quem o visita. Não é apenas um ponto turístico, é um testemunho silencioso da paciência da natureza e da capacidade do Jalapão de surpreender a cada curva. Ao sair desse refúgio natural, carregamos não só belas imagens na memória, mas também um sentimento de conexão com algo muito maior, algo que só lugares como Sussuapara podem proporcionar. Entre as inúmeras belezas do Jalapão, a praia do Rio Novo destacou-se como um oásis de tranquilidade e frescor no meio do cerrado. Situada ao longo do curso de um dos rios mais importantes da região, essa praia natural é um verdadeiro refúgio para quem busca relaxar e se conectar com a natureza em sua forma mais pura. Geograficamente, o Rio Novo é um dos últimos rios de água potável e corrente do mundo, fluindo por dezenas de quilômetros sem encontrar qualquer barreira artificial. Ele nasce na Serra Geral e corta o Jalapão com suas águas cristalinas, formando praias de areia branca e fina ao longo do caminho. A praia do Rio Novo, em particular, é um desses tesouros escondidos, onde a natureza reina absoluta e o tempo parece desacelerar. As margens do rio são emolduradas por vegetação nativa, como buritis e outras plantas típicas do cerrado, que oferecem sombra e criam um cenário idílico. Geologicamente, o Rio Novo esculpiu sua própria história ao longo dos milênios. Suas águas límpidas correm sobre um leito de areia e pedras, formando pequenas corredeiras e poços profundos onde a correnteza ganha força. Mas é nas margens mais tranquilas, onde a água corre suave, que surgem as praias naturais.
A areia fina e dourada, resultado de um processo de erosão contínuo, convida ao descanso. E o mais fascinante é que, em contraste com o calor intenso do cerrado, as águas do Rio Novo são sempre refrescantes, proporcionando um alívio imediato para quem se aventura a mergulhar. Historicamente, o Rio Novo foi uma importante rota para os povos nativos que habitavam a região muito antes da chegada dos colonizadores. Eles utilizavam o rio não apenas como fonte de água e alimento, mas também como via de transporte e comunicação. O rio era, e ainda é, uma linha vital que conecta diferentes partes do Jalapão, servindo como ponto de encontro e lugar de convivência. Hoje, ao visitar a praia do Rio Novo, podemos sentir um pouco dessa conexão ancestral com a terra e com a água, que já foram testemunhas silenciosas de tantos acontecimentos ao longo dos séculos. A experiência de passar um tempo sobrevoando de drone a praia do Rio Novo é única. E poder escolher entre relaxar nas margens tranquilas, observando a suave correnteza, ou se aventurar em uma das canoas que deslizam sobre as águas calmas. O som constante do rio correndo, combinado com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento, cria uma trilha sonora natural que acalma a mente e revigora o espírito. É fácil perder a noção do tempo enquanto se está ali, simplesmente aproveitando a serenidade do lugar. Mas a praia do Rio Novo também é um excelente ponto de partida para explorar as redondezas. O Jalapão é rico em biodiversidade, e se você prestar atenção, poderá avistar aves exóticas, pequenos mamíferos e, com sorte, até um lobo-guará cruzando ao longe. A região é um lembrete constante de como o Cerrado, apesar de sua aparência árida, é cheio de vida e surpresas. E é nessa interação entre o rio e a terra que o Jalapão revela algumas de suas paisagens mais impressionantes. Dizem que ao entardecer, a praia do Rio Novo se transforma em um espetáculo à parte. O sol, ao descer no horizonte, pinta o céu com tons de laranja, rosa e roxo, refletindo nas águas cristalinas do rio. É um momento mágico, onde a natureza parece se despedir do dia em grande estilo. A praia do Rio Novo é, sem dúvida, mais um dos lugares que surpreenderam no Jalapão. Um refúgio de paz e beleza, onde o cerrado mostra seu lado mais acolhedor e convidativo. Aqui a simplicidade da natureza se transforma em um espetáculo diário, oferecendo momentos de pura contemplação e alegria. É um lugar para relaxar, refletir e, acima de tudo, para se reconectar com as coisas que realmente importam. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar. Como poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, passo preto, blackbird, que se faz? Ushuaia. Um pau de selfie aqui, ó. Quando chegamos às dunas do Jalapão, fomos imediatamente tomados por um sentimento de admiração. A sensação de estar em um lugar tão especial era inconfundível. A primeira vista das dunas douradas nos deixou sem palavras. Aquele contraste vibrante entre a areia e o céu azul era algo que só vivemos ali, naquele instante. Enquanto caminhávamos de mãos dadas pela areia, pensávamos em como a natureza moldou esse lugar ao longo de milhões de anos. As dunas, com suas impressionantes alturas, foram esculpidas pela erosão das serras de arenito ao redor. O vento que ainda trabalha incessantemente, movendo grão por grão de areia e reconfigurando a paisagem. Cada passo que demos parecia nos conectar ainda mais com a história do planeta, como se estivéssemos tocando um pedaço da história da Terra.
Essas imagens juntos nos mostram em um cenário que parece quase intocado pelo tempo. O pôr do sol foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes. As cores se transformaram ao nosso redor, e ficamos lado a lado, observando aquela transição mágica com o céu tingido de laranja e vermelho. Esse momento foi eternizado tanto em nossas memórias quanto na câmera, um instante de pura conexão entre nós e com a natureza. Nossa visita às dunas do Jalapão foi muito mais do que uma simples parada em nossa viagem. Cada passo na areia e cada olhar ao horizonte, como vemos nas imagens que registramos, nos lembrou da grandiosidade e serenidade desse lugar. Deixamos as dunas com o coração cheio de gratidão, sabendo que essa experiência ficará para sempre em nossa memória, tanto nas imagens quanto nas histórias que levaremos adiante.